Ei. Fala pessoal, vamos à nossa revisão por teste. Então a matéria desse teste vai ser sobre a força-peso. Lembrando, é um tipo de força, como as forças que a gente estudou, feitas por nós, ou pela gravidade, ou por cordas e fios, tanto faz. Naturalmente, ela tem influência, né? Ela obedece às 3 leis de Newton. Aí é o seguinte, pessoal, o que é a força gravitacional? Quer dizer, o que é a força-peso? É a força com que a Terra ou qualquer outro corpo puxa a massa de um corpo, né? E a Terra faz isso graças à gravidade, ok? A Terra tem uma gravidade, em torno da Terra ela produz um campo gravitacional. Tudo que tem massa que está nesse campo sofre essa ação dessa força, né? Dessa gravidade, puxando para o centro da Terra. Essa ação dessa força que puxa tudo que está sobre a Terra para o seu centro, né, é o que nós chamamos de força-peso, ok? Basta o objeto ter massa, né, ou seja, ter átomos, para a força gravitacional atuar sobre ele, né? E essa atuação a gente chama de força-peso, ok? Uma mágica. E aí é o seguinte, se a gente for lembrar a segunda lei de Newton, que nós aprendemos, tá aqui, né? Ela é dada pela força que atua no corpo, né, sobre a massa desse corpo m, vezes a aceleração. O que essa fórmula quer dizer na prática? Quando eu aplico uma força na massa de um corpo, eu provoco a aceleração. O que significa aceleração? Simplesmente significa eu alterar a velocidade desse corpo. Se ele está parado e eu aplico uma força nele, ele sai da velocidade de zero, que é a velocidade de quem está parado, e passa a andar, por exemplo, ou alguma coisa que está andando, se você empurra, você freia aquele movimento, você está alterando a velocidade. Tá? Então, olha só, se a gente partir dessa ideia da segunda lei, que toda força aplicada em uma massa produz uma aceleração, quando eu pego aqui esse objeto que está aqui, a massa dele sofre a ação da força gravitacional puxando ele para baixo. Então, ou seja, a massa dele recebe uma força. E, naturalmente, se ela recebe uma força, ela vai alterar a sua velocidade, né? Ela vai acelerar. Tudo que, como se fosse qualquer objeto cai da sua mesa, você esbarrar nele ali, na hora que ele acaba de ser empurrado, ele começa a acelerar em direção ao chão. Não é assim? Por causa da força da gravidade. Tá? Então, essa força que a Terra puxa os objetos, chamada força-peso, igual aqui a questão da lei de Newton aqui, é uma força atuando em uma massa provocando uma aceleração. Só que a força-peso, a aceleração que ela cria, ela tem nome próprio. É o Gzinho, tá? Chamada de aceleração da gravidade. E sempre a força-peso, né, vai provocar a aceleração da gravidade nos objetos, que vai ter um valor de 10 metros por segundo, ok? Sempre a força-peso puxa os objetos para o centro da Terra, então naturalmente essas forças peso vão fazer os objetos terem uma aceleração em sentido para o centro da Terra, tá? Então é simples, força-peso aplicada em uma massa provoca uma aceleração. Qual o nome dessa aceleração? A aceleração da gravidade, valor fixo, arredondado, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? E aqui a gente explana melhor essa questão, que é o quê? Se eu pegar a segunda lei de Newton, né, que se traduz uma força aplicada a uma massa gera uma aceleração, e fazer uma releitura dessa com a história da força-peso, a lógica é a mesma. Força-peso é um tipo de força, atua em uma massa, provoca uma aceleração, que eu chamo de aceleração da gravidade, né? Ela tem nome próprio, vale 10.
Cada planeta tem uma força gravitacional. Então, cada planeta provoca na massa de um corpo, né, através da sua força-peso, uma aceleração da gravidade diferente, tá? Aí um exemplo aqui, quando a gente joga um objeto, ele está sofrendo a ação da força-peso em todos os momentos, né? A partir do momento que sai da minha mão, a força-peso começa a puxar ele para baixo. Então, quando ele sai da minha mão, ele sai acelerado, com muita velocidade, à medida que vai subindo, medida que ele vai subindo e vai diminuindo, não é assim que funciona? Até que ele chega na altura máxima, que é onde ele para. E por ele estar sob a ação da força-peso, ele começa a descer agora e a força-peso vai acelerando ele, né? A velocidade dele vai devagar e depois aumentando. Diferença agora entre massa e peso. No dia a dia a gente fala de uma forma muito misturada, que não é o mesmo caso da física. De uma forma bem simplista, a gente pode entender massa como a quantidade de átomos do corpo. A quantidade de átomos do seu corpo não vai mudar quando você for para Marte, para a Lua, para qualquer canto. É a constituição bioquímica do seu corpo ali. E o peso é a força que a gravidade de um planeta vai atrair essa massa para o seu centro, tá? Aí aqui nós temos na Terra um corpo de 1 kg. Se eu for calcular a força-peso dele, vou pegar peso é igual a massa de 1 kg e a aceleração da gravidade na Terra é sabido que é 10. Então, vezes 10 vai dar 10 newtons. Toda a força, né, pessoal, é medida em newtons. Se eu pegar Marte, por exemplo, lá a aceleração da gravidade, vamos supor, é 5. Se eu pegar o mesmo corpo aqui de 1 kg e viajar com ele para Marte e for calcular a força-peso, vai ser a massa do corpo, que é a mesma, 1 kg, e a aceleração da gravidade, que é 5. Aí vai ser 1 vezes 5, 5 newtons. Se eu for para um meteoro, mesmo corpo, com massa de 1 kg, só que a gravidade nesse meteoro é 3 metros por segundo ao quadrado. Se for calcular seu peso vai dar 3 newtons. Tá vendo? A massa não muda. O peso depende da força gravitacional de cada planeta, ok? E aqui já dei 3 exercícios para a gente fixar a matéria, né? Ó, o Carlos possui Carlos possui 50 kg de massa. Qual o seu peso? O peso dele vai ser peso, é o que a gente quer descobrir, a massa dele é 50 e a gravidade é 10. Vai ser 50 vezes 10, 50 newtons. Ah, e se o Carlos for para a Lua? Mesma coisa. Peso é igual a massa, que não muda, 50, vezes 1,6, que é a aceleração da Lua, né? Da gravidade da Lua. E Marte é a mesma coisa. Você vai pegar o mesmo peso e substituir pela aceleração de Marte. Muito fácil esse exercício. Questão 2. Qual a massa do Carlos em Saturno, onde a gravidade é 8 metros por segundo ao quadrado? É a mesma, né, gente? Essa pergunta aqui é uma pegadinha, porque a massa não muda, como eu expliquei antes. Tá? E 3. Um astronauta possui 700 newtons de peso na Terra. Aí tem a aceleração da gravidade na Terra, na Lua e em Marte. Aí eu pergunto, qual o peso na Lua? Cara, para saber o peso desse astronauta na Lua, eu tenho que pegar, né? Vai ser peso, a resolução aqui, ó. Se o peso dele é 700 na Terra, só a massa eu vou usar a fórmula aqui, ó, para calcular ela. Eu tenho o peso dele que é 700, agora a gente calcula um pouquinho diferente. Antes a gente tinha massa e gravidade, achava o peso. Nesse exemplo aqui, para eu achar esse valor, eu tenho o peso e tenho a aceleração da gravidade. Vou achar a massa, né? Peso 700 na Terra e aceleração 10. Ó, então, substituo os dois valores, divido, vou ter a massa de 70 kg. Sabendo que a massa não muda a mesma em todo lugar, aí fica fácil. Para eu calcular o peso dele na Lua, eu vou pegar a massa, que é 70, vezes a aceleração da Lua, que é 1,6. Está aqui. Tá? E a outra, ó, vou pegar a massa, que é 70, vezes a aceleração, que é 2,5. Está aqui o resultado. Super simples, né, galera? Então, isso aí é a nossa revisão para a prova. Faça uns exercícios que eu vou propor aí. E assim a gente corrige e fica tudo tranquilo para vocês fazerem. Abraço.